Amados, vamos abrir a Santa Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, epístola é carta, capítulo 2, ou segundo, segundo capítulo, do versículo 1 a 12. Versículo 1 a 12. Nós estamos pregando essa carta expositivamente, mas vamos primeiramente ler esse texto para depois recapitular um pouco daquilo que nós já aprendemos no capítulo 1. Ouçam a leitura e acompanhem nas suas Bíblias. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crerdes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Somos gratos a Ti, Deus querido e amado, por essa palavra lida. Somos gratos a Ti por estarmos aqui na casa do Senhor, sabendo que a casa do Senhor é o nosso corpo, mas como igreja estamos aqui na casa para prestar culto, para ouvir a Tua palavra. Então vem com a Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, abre os nossos corações, abre, ó Deus, a nossa mente, e que coloque sede em nós pelo Teu Espírito, desejo ardente pela Tua palavra, e que o Senhor fale, que o Senhor transforme, que o Senhor nos edifique nessa noite, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, concorde com a oração. Amém? É isso aí. Amém. Assim seja. Você está concordando com a oração e com aquilo que Deus pode fazer, respondendo a nossa oração. Irmãos, o texto aí da mensagem, nós temos um tema para essa série de mensagens, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é: a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda, né? Porque é um dos temas principais dessa carta, é a vinda de Cristo, tanto da primeira como também da segunda carta de Paulo
aos Tessalonicenses. Nós perguntamos como é que a igreja de Jesus vive o evangelho enquanto espera a sua vinda, né? E nós aprendemos no primeiro capítulo dessa carta que eles vivem o evangelho esperando a vinda de Cristo, reconhecendo e aceitando a liderança dos seus pastores, né? Nós trabalhamos essa situação nesse primeiro capítulo diante dos tempos de hoje, né? Tempo de Paulo, dos tempos de hoje, de como que a igreja deve viver. Segundo lugar, vivendo uma vida cristã exemplar, né? E nós pregamos pelo menos 3 domingos, né? Sobre esse tema, não é? E você pode estar ouvindo essas mensagens lá no nosso canal no YouTube. E hoje, dando continuidade, lembrando sua história de plantação. Eu não sei se você percebeu, mas há uma repetição no ensino de Paulo, nós vamos ver isso já já. Mas o segundo capítulo de Paulo escrevendo a essa igreja, Paulo, ele é o plantador dessa igreja junto com Timóteo e Silvano, que é Silas. Aprendemos isso no primeiro capítulo. E ele escreve, ele é o escritor dessa carta, mas ele inclui sempre esses 2 amigos de ministério junto. Aqueles que estiveram com ele, caminhando na plantação dessa igreja, na doutrinação dessa igreja, não é? Como também levando carta e trazendo carta de Paulo. E a igreja que foi plantada, e toda igreja que é plantada, ela tem a sua história. Tem história de início, tem meio, e a gente espera que toda igreja plantada, o fim dela seja com a vinda de Cristo. Mas tem igreja também que tem seu fim. Dependendo da história dessa igreja, ela estará sim ou não preparada para enfrentar os falsos ensinos, as falsas doutrinas, para enfrentar os falsos profetas. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele fala, não agora como o evangelista, o missionário plantador, mas ele fala agora como pastor. Ele fala como aquele que está responsável de fazer com que aquela igreja continue nos ensinamentos do evangelho. Continue numa boa doutrina, continue numa boa teologia. Então ele pastoreia essa igreja. Paulo, mais do que nunca, ele conhece como essa igreja foi plantada. Lembrando que essa igreja foi plantada em 3 meses. Uma multidão de pessoas, de judeus, de gentios se converteram. E aquela igreja prossegue, aquela igreja caminha. Então Paulo conhece as suas ovelhas e ele tem plena convicção de que a história daquela plantação foi uma história bem formada, porque foi no evangelho, foi na palavra. E eles, tanto Paulo como seus companheiros, conhecem aquela igreja, mas também aquela igreja conhece quem trabalhou entre eles. Conhece os seus líderes, conhece os seus pastores, sabe do sofrimento que eles tiveram ali para plantar aquela igreja, e sabe que eles fizeram o melhor para que aquela igreja viesse se estabelecer. E eles sabem que o que foi pregado para eles foi o verdadeiro evangelho, o evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aconteceu a plantação, aquela igreja está caminhando, Paulo está escrevendo bem tempo depois. Paulo já tinha saído daquela igreja de lá, corrido, por causa da falsa doutrina dos judeus, que estava contrapondo o evangelho que ele estava pregando, e ele teve que sair de lá, e Paulo não havia mais voltado naquela igreja. Mas continua a perseguição contra a igreja lá, continua a perseguição contra Paulo, e Paulo agora escreve para essa igreja, e fazendo com que eles pudessem lembrar da sua história de plantação, de como o evangelho foi pregado, de como que eles foram doutrinados, de como que ele se apresentou como missionário, como pastor em meio deles. E eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, porque para defender que Paulo quer que eles lembrem a sua história, nós vamos ter que entender dentro dos versículos aqui que nós lemos. Eu queria que você prestasse atenção, porque Paulo cita pelo menos 6 vezes sobre
a certeza que eles tinham do que aconteceu na sua história de plantação. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta. Versículo 1, Paulo vai dizer: porque vós, irmãos, sabeis de quê? De todos os acontecimentos passados com respeito àquela plantação daquela igreja. No versículo 2, ele diz: como é de vosso conhecimento. Ou seja, todas as coisas que Paulo vai falando, ele está dizendo: vocês já sabem, vocês já conhecem. Versículo 5, como sabeis. Pede licença aí, depois nós vamos falar sobre isso. Versículo 10, vos recordais. Aliás, versículo 9, versículo 10, vós e Deus sois testemunhas. E no versículo 11, ele usa de novo o verbo saber, e sabeis ainda. Então tudo que ele vai falar no capítulo 2, de 1 a 12, é relembrando o passado, é relembrando a história de plantação daquela igreja, para que aquela igreja pudesse se renovar, para que aquela igreja pudesse buscar, lembrar de tudo aquilo que foi ensinado, e de que eles estavam indo no caminho certo, desde que eles cumprissem aquilo que a palavra de Deus trouxe para a vida deles, para o andamento daquela igreja. O apóstolo já tinha antes lembrado que eles eram uma igreja eleita, no capítulo 1, pois o evangelho que eles ouviram foi pregado no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Então Paulo já tinha lembrado eles antes disso. Agora Paulo os ajuda a que se lembre das circunstâncias em que o evangelho havia sido pregado, que eles pudessem lembrar os acontecimentos que ocorreram durante todo aquele período. Ao mesmo tempo, Paulo também está fazendo nesse capítulo a sua defesa contra os judeus que os perseguiram, assim também contra os mesmos judeus que perseguiram e que estavam perseguindo a igreja de Tessalônica. Os judeus haviam levantado várias calúnias contra Paulo, atacando a sua pessoa, a sua mensagem, aos seus planos e aos seus métodos, e assim contra aquela jovem igreja que estava caminhando com Cristo. Então a preocupação de Paulo é grande, e podemos então, queridos, encontrar aqui alguns argumentos do apóstolo que faz a igreja de Tessalônica, não é? Alguns argumentos para lembrar a sua história de plantação, que serve de base para afirmá-los na fé e combater aos falsos profetas e ao falso evangelho. Quais são esses argumentos? É o que nós vamos descobrir agora, do versículo 1 ao versículo 6, que é até onde nós vamos conseguir ir hoje à noite, tá? Então, primeiro, a sua fidelidade na pregação do evangelho. Paulo quer que eles lembrem que durante o tempo da plantação daquela igreja ali, Paulo foi fiel na pregação do evangelho. Meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, e poucos têm sido fiel na exposição das Sagradas Escrituras. Poucas têm sido as igrejas, os pastores que têm pregado a palavra de Deus como ela é. Quantas pessoas têm distorcido, né, a pregação do evangelho? O apóstolo, ele faz o possível de esclarecer a igreja sobre a sua responsabilidade na pregação do evangelho. Nos versículos aí de 1 a 6, que nós já lemos e vamos estar citando aqui no momento certo, esses versículos. Ele, como um bom despenseiro do evangelho de Deus, ele foi fiel à pregação do evangelho. O despenseiro é a pessoa encarregada da dispensa. Você vai ver isso lá em Gênesis 43:16. É o cristão como administrador dos seus dons, dos dons que Deus dá. Você vai ver isso lá em 1 Pedro capítulo 4, o versículo 10. E é também o pregador, o pastor, o evangelista, o missionário, o líder, responsável por cuidar das coisas de Deus. Segundo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, e escrevendo também a Tito no capítulo 1, o versículo 7. Paulo é esse bom despenseiro, é esse homem que é fiel na pregação, na exposição da palavra de Deus.
O versículo 4 do texto que nós lemos diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O versículo 4 afirma que Deus fez dele um despenseiro do Evangelho. Paulo está dizendo que foi Deus que o capacitou, que o chamou, que deu para ele essa autoridade de ser um pregador do Evangelho. O responsável para desempenhar o ministério da pregação. É isso que Paulo está dizendo. E o conteúdo da mensagem não era algo inventado por ele, nem tinha recebido dos homens, mas ele recebeu de Deus. O verdadeiro despenseiro não é o que desfruta dos bens próprios, mas aquele que desfruta daquilo que pertence ao seu Senhor. E o apóstolo tinha uma consciência firme a esse respeito. Eu queria chamar a sua atenção porque nós buscamos respaldo também em outras cartas de Paulo. Pelo menos eu queria que você conferisse, se fosse possível, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai nos certificar de algo muito importante aí em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Coisa linda. Paulo está ciente, ele está convicto da sua fidelidade, da sua pregação, do evangelho que ele está pregando para a transformação de vidas, na plantação daquela igreja, que já estava plantada, que ele já tinha pregado, mas eles querem que eles lembrem que ele foi fiel. E aqui nós podemos contextualizar com que Paulo também escreve aos Gálatas. Paulo sabia que tinha que ser fiel na pregação da palavra, fiel a Deus que lhe confiou o ministério da palavra. A fidelidade é a qualidade mais importante de um despenseiro. É a fidelidade. Não para que agrademos a homem, e sim a Deus que prova o nosso coração. Irmãos, o apóstolo, ele queria que os irmãos de Tessalônica se lembrassem da sua fidelidade na pregação do Evangelho, para que a fé deles pudesse progredir, mesmo diante das heresias, não é? Do falso evangelho que estava sendo levado ali a eles, né? E ao mesmo tempo, eles pudessem combater essas heresias opostas ao verdadeiro evangelho, que estava sendo ali divulgado por eles. E por isso, nesse primeiro argumento, Paulo defende alguns pontos importantes. Eu queria que você acompanhasse, que aí vem agora a exposição do texto, que é muito importante, não é? A gente tem que acompanhar o texto para entender pelo menos um pouco de tudo aquilo que Paulo está querendo que aquela igreja relembrasse. Então, a primeira coisa primeiro ponto importante que ele quer que eles lembrem dentro desse contexto da fidelidade da pregação, é que ele fez isso com ousadia. A sua ousadia na pregação. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo, ele está certificando aqueles irmãos que ele foi fiel na pregação do Evangelho, mas que ele também foi ousado nessa pregação. No segundo versículo nós vamos encontrar essa verdade quando Paulo diz que ele e seus companheiros tiveram ousada confiança em Deus. Para quê? Para anunciar o Evangelho de Deus.
Em meio a muita luta, eles foram maltratados e ultrajados. Isso quer dizer que Paulo e Silas e Timóteo tinham sido espancados. Lá em Filipos, eles foram difamados. Você vai poder conferir isso em Atos 16, a partir dos versículos 16 até a 40. Quem faz discipulado conhece muito bem essa história, porque tem uma lição que nós tratamos desse assunto. Mas eles são presos, eles são açoitados, eles são maltratados, eles são difamados ali em Filipos. E mesmo assim, eles partiram dali para Tessalônicas e pregaram o Evangelho. Irmão, se fosse eu e você, talvez teria fugido. A partir daquele momento que foram soltos, tinham voltado para casa, tinham voltado para suas cidades, mas eles prosseguiram para frente. E foi debaixo de muita luta que eles pregaram o Evangelho lá em Tessalônica. E eles estão relembrando isso, aquela igreja. O termo luta é usado no esporte e significa competição, esforço. Os gregos conheciam muito bem os esportes e conheciam muito bem as competições atléticas naquela época. Paulo está falando de uma linguagem que aquela igreja conhecia. E o apóstolo faz uso deste conceito para ilustrar as verdades espirituais por trás disso. Na carta aos Filipenses, Paulo usou esse termo para retratar que na vida cristã temos que competir com dedicação e energia. Ele vai dizer lá: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crede neles, pois tende o mesmo combate, olha aí, que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses capítulo 1, 29 e o versículo 30. Paulo queria que os irmãos se lembrassem que não foi fácil o trabalho de plantação daquela igreja. Não foi fácil nem em Filipos e nem em Tessalônica. Eles precisavam lembrar que eles, em nenhum momento, se deixaram abater em meio à perseguição, mas com ousadia anunciaram o Evangelho que lhe foi confiado por Deus. E se fosse eu e você, como que nós reagiríamos? Aqueles irmãos de Tessalônica agora estavam sendo perseguidos. Eles tinham que reagir. E eles tinham que lembrar de como o Evangelho chegou até eles. É por essa causa, irmão, que Paulo no versículo 1 apresenta o resultado que foi abençoador para aquela igreja e comunidade. O verdadeiro Evangelho, sendo pregado com fidelidade, com ousadia, produz frutos, amém? Vai produzir fruto. Ele vai dizer que a sua passagem ali não foi infrutífera. Vidas foram alcançadas. Não foi ineficaz o seu trabalho. Foi algo que produziu resultado. O ministério de Paulo foi frutífero. Ele era missionário, evangelista e pastor. E podemos afirmar que foi e é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ele possuía a alegria de ganhar almas. Ele possuía a alegria de fazer discípulos de Jesus. E o resultado foi em 3 semanas, uma multidão de pessoas convertidas. Atos 17, versículo 4. Onde muitos judeus e gregos receberam Jesus como seu Salvador. Essa é a obra da presença do Espírito Santo na vida de Paulo e dos seus companheiros. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da sua igreja. Se o Espírito Santo habita na sua vida, se você busca o enchimento do Espírito Santo, você vai ser vaso, você vai ser instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Os frutos virão. São vidas convertidas ao Senhor. São vidas de conversões genuínas, de eleitos. Todos nós devemos ganhar almas para Cristo. E aí, meus irmãos, algo que eu ouvi muito no seminário: não são os cursos teológicos que faz um pastor, ou que faz você um ganhador de alma, ou que faça você ter um bom currículo conhecido, mas o que faz você de um servo, uma serva, de um pastor, é
quantas almas você tem caminhado para o reino de Deus? Quantos discípulos você tem levado para Jesus? Ontem nós tivemos alguns testemunhos lá em casa, das pessoas que são novas na igreja, testemunhando de como foram recebidos na igreja, de como tem sido cuidado, de como tem sido discipulado, né? E de ver o quanto que a vida do discipulador, como aquilo que tem ensinado, tem norteado a sua vida e o seu crescimento espiritual. Que coisa boa ouvir aquilo, como pastor. Então, meus irmãos, nós precisamos investir na obra da evangelização, como Paulo fez. E Paulo está lembrando aquela igreja, para que aquela igreja pudesse progredir na fé e fugir das heresias que estavam sendo ali levadas até eles. Mas o segundo argumento que Paulo usa é a sua integridade no conteúdo da mensagem pregada, tá? A sua integridade no conteúdo da mensagem pregada. Veja que está dentro do contexto da fidelidade da pregação que nós estamos usando aqui. Olha o que diz o versículo 3: pois a nossa exortação não procede de engano. Então tem engano, irmão, tinha engano lá, mas a mensagem que ele pregou não procedeu de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ô, irmão, por que Paulo estava precisando dizer isso para aquela igreja? Porque tinha pessoas ali contrapondo, se colocando contra o evangelho que Paulo tinha pregado. E Paulo está escrevendo agora dizendo: olha, lembre que não foi isso, não foi dessa forma. Paulo afirma: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ele queria que os irmãos de Tessalônica se lembrassem de que a mensagem que ele havia pregado entre eles foi verdadeira, foi o evangelho puro, não foi engano, não foi uma mensagem enganosa, não foi mentira, não foi motivada pelo engano e nem pelo erro, foi o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A igreja verdadeira prega o verdadeiro evangelho. A palavra evangelho é citada pelo menos, meus irmãos, pelo apóstolo 6 vezes nessa carta. É uma carta pequena. O evangelho é a mensagem de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Paulo pregava o puro e verdadeiro evangelho, e ele não tinha que fazer arrudeio, ele não tinha que ter medo, porque ele sabia de quem ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Amém? O evangelho que leva a uma mudança de vida, um evangelho que leva-nos à santificação, um evangelho que não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Dolo é fraude, é malícia, né? A palavra dolo significa colocar uma isca no anzol. E Paulo está dizendo: eu não fiz isso com vocês, eu fui verdadeiro, em nenhum momento eu quis traí-los. Quer dizer que Paulo jamais pregou fazendo uso de artimanha ou de falsas promessas. Ele não usou de má fé, prometendo que a palavra de Deus não autorizava, tentando iludir as pessoas. Irmão, se Paulo estivesse no nosso meio hoje, ele ia ter que pregar para muita igreja e para muitos pastores, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos pregadores estão falando e prometendo aquilo que Deus não falou e não prometeu. Mas Paulo tem essa convicção, e Paulo quer que aquela igreja lembre da sua integridade no conteúdo da mensagem que foi pregado, que foi o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o terceiro argumento que Paulo faz é a sua integridade como pregador. Agora Paulo volta-se para ele, para a sua pessoa. O versículo 4 diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados, não só ele, mas Silas também, não é? E Timóteo, aprovado por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo queria que os irmãos se lembrassem da sua integridade na pregação do evangelho. Sua defesa é que o seu ministério e dos seus companheiros haviam sido habilitados por Deus,
não foi algo que partiu deles mesmos, não foi algo inventado por eles, mas foi otorgado por Deus, foi determinado por Deus. Deus os escolheu, Deus os vocacionou, Deus os capacitou para que eles fizessem aquela obra, e eles tinham que dar cabo dela, eles tinham que ser íntegro nessa pregação. Deus deu autoridade para eles falar do Evangelho. Paulo não se fez pregador e nem ministro da palavra, mas foi Deus que o fez, Deus que o autorizou para que ele pregasse. E Paulo, escrevendo a Timóteo, tempo depois, ele revela essa certeza. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz lá: sou grato, coisa linda, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Irmão, que coisa linda. Ele diz que Jesus considerou ele fiel, designando-me para o ministério. Então, quando Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele tem a convicção real da sua integridade como pregador, como apóstolo, como pastor. A palavra grega utilizada por Paulo para aprovado era usada no grego clássico como um sentido técnico de descrever a pessoa aprovada como alguém possível de eleição para um cargo público. Então ele está usando uma palavra técnica para falar com os Tessalonicenses que o que aconteceu com ele foi algo real. Ele foi testado e aprovado por Deus. Ele possuía o conteúdo glorioso do Evangelho de Deus. Ele possuía uma vida reta diante do Senhor. Paulo está simplesmente afirmando que o Evangelho que lhe havia sido confiado a ele foi como a um servo fiel e aprovado, e não um homem qualquer. É Deus quem aprova aqueles que ele chama para si, de acordo com a sua própria vontade. Paulo ainda diz, nesse versículo aí, que não pregaram para que agradasse a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. Isso é a integridade do pregador, para com a palavra, para com a igreja, para com Deus. Ele pregava para agradar a Deus, e não com o intuito de agradar aos homens, nem aos religiosos da época. Ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas ele pregava o que as pessoas precisavam ouvir. Esse é um grande erro no meio dos pregadores. Pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o pregador tem que pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir, e aquilo que Deus determina que seja pregado. Meus irmãos, Paulo pregava a glória da liberdade do Evangelho e a liberdade da graça, contra a servidão da lei e a sinistra escravidão do legalismo. Era isso que Paulo fazia. O legalismo estava entre os judeus, a servidão da lei. Cristo veio para cumprir a lei, porque nós não éramos capazes, nem somos, de cumpri-la. Cristo veio e cumpriu. Cristo veio e mostrou a graça que não era conseguida ver pelos judeus, sempre existiu, mas ele vem trazendo sobre ele graça sobre graça. Ele vem manifestar essa graça, entregando a sua vida em nosso lugar. Então, o objetivo de Paulo era agradar a Deus, que testa o coração para ver se é genuíno, fiel e verdadeiro. E é isso que ele faz, e é isso que ele quer que a igreja lembre. Mas ele faz o quarto argumento: sua integridade diante dos homens. Paulo leva primeiramente a sua integridade com a sua pregação, mas no sentido da igreja, mas ele vai mais além, e ele quer que a igreja saiba que não foi só no meio deles, mas foi em toda a cidade, por onde ele passou. E o versículo 5 e 6 vai dizer: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha.
Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele via o seu ministério como uma obrigação a cumprir diante de Deus e também diante dos homens. Ele via isso de forma dupla. Ele tinha uma grande responsabilidade. Ele não procurou, é o que ele está dizendo aí, nesses 2 versículos, ele não procurou a promoção pessoal, mas a glória de Deus. Por isso ele apresenta os seus argumentos neste versículo. E aqui nós vamos poder pelo menos ver 3 comportamentos do seu caráter diante dos homens, como pregador do Evangelho. Eu quero que você acompanhe aí, nesses versículos. Primeiro, ele não era um bajulador. O versículo diz aí: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Ele está dizendo, ó, vocês já sabem disso, mas ele está lembrando eles. A palavra grega usada por Paulo para bajulação pinta lucros, vantagens financeiras, enganar pessoas com fins egoístas. Essa palavra no grego pinta esse quadro. É usar o discurso ou a pregação para atrair os corações com o propósito de explorar essas pessoas. Muito conhecido isso no Brasil hoje, né, meus irmãos? Por onde a gente chega, por onde a gente vai, as pessoas estão trazendo mau testemunho nessa área. Pastor fulano, pastor ciclano, é ladrão, me roubou, fez isso, fez aquilo outro. Sabemos também que a igreja é perseguida, que os pastores são perseguidos e muitas vezes são julgados inocentemente. Mas Paulo, ele não tem a sua vida presa, porque ele não fez esse tipo de coisa. Ele afirma: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Esse era um comportamento conhecido pelos irmãos de Tessalônica. Eles sabiam disso. Todas as pessoas o conheciam e sabiam da sua integridade. Ele também apresenta Deus como a sua testemunha. Aí nos versículos seguintes ele diz: Deus disto é testemunha. Versículo 10. Testemunha da sua integridade. Mas ele não era também ganancioso, diz o versículo 5, a parte B. A palavra grega para ganância aqui é pleonexia. Indica a cobiça de todos os tipos. De todos os tipos. Por isso inclui o desejo de despojar outras pessoas daquilo que lhe pertence. Saquear, tomar. Paulo está dizendo que os irmãos da igreja conheciam o seu comportamento e que ele nunca foi mercenário no seu ministério. É isso que Paulo está dizendo. Nunca teve motivos gananciosos com aquela igreja. Em outras palavras, ele está dizendo que nunca pregou para tirar dinheiro deles, mas para que o evangelho de Jesus transformasse as suas vidas. Glória a Deus por isso. O seu objetivo era vidas salvas e não lucros financeiros. Mas ainda diz o versículo 6 aí, meus irmãos, que ele não buscava a fama. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O apóstolo Paulo não pregava para receber aplausos humanos. Ele não estava preocupado com a fama. Ele não queria a glória de homens. Ele não queria aperto de mãos e abraço de homens, nem dos de fora e nem dos de dentro da igreja. O foco do seu ministério estava no evangelho de Jesus e não na sua pessoa. Paulo não ambicionava nem a glória e nem os louvores dos homens, mas sim a glória de Deus. Meus irmãos, a bajulação, a ganância, são glórias de homens, são desejos do velho homem, da velha natureza.
O mordomo fiel glorifica somente o seu Senhor e o seu Mestre. Nós precisamos lembrar diante disso, meus irmãos, que nós somos do Senhor, que nós estamos aqui como igreja de Deus. O apóstolo Paulo queria que a igreja lembrasse desses fatores da sua vida, da sua fidelidade, da sua integridade, para que eles conseguissem continuar firme na fé, para que eles conseguissem continuar a pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro de Jesus Cristo. Que eles não se deixassem levar pelos ensinamentos errados, pela corrupção dos líderes daquela época, mas que eles continuassem firmes naquilo que eles aprenderam, na convicção que eles tinham de que aquele Paulo, daquele Silas, daquele Timóteo que foram lá, eram homens de Deus, que tinham lhe pregado a palavra, e que eles tinham que estar convictos e seguros, que eles tinham que continuar pregando o evangelho, sendo fiel a Deus, sendo igreja de Deus, até que Cristo voltasse. E é isso que Deus quer de mim, de você. Hoje, como igreja presbiteriana aqui em Penápolis, nós estamos ainda formando a nossa história. Temos procurado pregar e ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Isto tem acontecido na escola dominical, nos cultos de domingo à noite, nos encontros de discipulado. Procuramos pregar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Sabe por quê? Como igreja do Senhor, nós precisamos dar resposta àqueles que precisam de esclarecimento da palavra de Deus. Devemos nos esforçar para continuarmos pregando o evangelho de maneira pura e fiel, sem precisar bajular ninguém, sem sermos mercenários e nem procurar qualquer fama como igreja nessa cidade. E nós temos que ter cuidado, porque nós somos tentados a isso. Eu como pastor, vocês como ovelha de Cristo, nós somos tentados a isso. Nosso dever é viver o evangelho sabendo que ele é a solução para o homem e a mulher com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus pecados, de que Jesus liberta, de que Jesus transforma. Por isso somos desafiados a jamais negociarmos o que é inegociável: Jesus Cristo, o evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Curvar nossas cabeças. Querido Deus, que riqueza que é a Tua palavra, que riqueza são os escritos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito Santo, que alerta a igreja de Tessalônica, uma igreja nova, uma igreja que tinha uma história, que foi construída pela pregação do evangelho verdadeiro e puro, pelo homem íntegro, por homens íntegros, homens fiéis a Ti. E nós precisamos de hoje no Brasil de homens assim, Senhor. Nós precisamos de homens na Tua igreja, de pastores, de presbíteros, de diáconos, de missionários, de evangelistas nesse país, que pregue o Teu evangelho, que pregue a Tua palavra com fidelidade e integridade. Deus, faça com que essa igreja tenha homens assim. Estamos partindo para a organização eclesiástica dessa igreja, mas queremos que o Senhor continue nos usando e nos fazendo lembrar que temos que ser fiel à Tua palavra e ao Teu evangelho. Dá-nos essa graça, Senhor, de fazermos a diferença nessa cidade, e que outras igrejas, Senhor, possam estar alerta também com isso, outros pastores, unidos na pregação desse evangelho, para que muitas pessoas, aqueles que são eleitos, chamados do Senhor, possam ouvir a pregação, e a pregação, Deus, que leva a eles também a fé, e o Teu Espírito Santo que os convence da morte, do pecado e do juízo. E são assim que as pessoas ouvirão e se converterão. E nós queremos ser essa igreja, Senhor. Então faz de nós instrumento da Tua bênção, do Teu evangelho. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.